Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à primeira Pocket Class aqui do Brainstorm. Isso mesmo, aulas agora no Brainstorm. Faz tempo que a gente já está querendo produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Conteúdos mais técnicos, que extraiam o máximo da nossa experiência e que a gente consiga ajudar vocês de uma forma mais prática, tá? Esse conteúdo eu já publiquei ele numa forma um pouco mais light lá no Instagram e teve um resultado bem legal. As pessoas falaram que a gente via inbox, que algo mais reduzido, algo prático, e por isso a gente decidiu começar por essa aula hoje aqui, beleza? Se você ainda não acompanha, seja lá qual canal você esteja vendo isso, comece a seguir a gente agora, @Brainstorm no Instagram e também Brainstorm no YouTube. Então bora lá para a parte prática, que é a parte que interessa. Antes de começar, galera, eu queria começar aqui, antes de começar na parte prática, gostaria de fazer uma pequena introdução para explicar como a gente chegou nesse tripé e por que a gente considera ele o pilar, assim, né? Os três pilares que sustentam o branding de alguma forma no Brasil e também mais focado para os pequenos negócios. Vamos lá, introdução aqui. De onde veio o tripé? Gente, esse tripé ele veio basicamente de um filtro de contexto. Por quê? Explicando melhor, sempre que a gente vai falar de comunicação, marketing, brand, publicidade, é extremamente comum todas as nossas referências serem referências americanas, né? Ou pelo menos de fora do Brasil. É claro que a gente tem muitas referências, bibliografia aqui também, mas grande parte, eu chego a dizer, vai até uns 80%, vem sim dos Estados Unidos. E simplesmente essa tradução, tirar de lá e colocar aqui, às vezes não encaixa da maneira que deveria, porque nós, obviamente, somos um país diferente. Então, a partir disso, eu sempre mirei tentar extrair esse tipo de coisa, testar, ver o que encaixa, ver o que faz sentido, o que não faz, e a partir daí a gente seguiu esse rumo aqui no Brainstorm, tentando, enfim, aplicar e ver o que funciona de verdade, tá bom? Já falei essa parte, referências, né? Se você for pesquisar um pouco mais sempre em referências bibliográficas, por exemplo, no branding mesmo, sabe? As referências máximas são o David Acker, o Marty Neumeier, né? Inclusive até na estante aqui tem bastante livro dele. Então só reforça esse ponto de que são referências estrangeiras, são referências que estão sempre buscando marcas que o próprio livro, né, cita marcas de fora, que lidam com personas de fora, e quando a gente traz para o nosso contexto, às vezes não é tão encaixado, tá? E também tem o fator filtro Brasil, só reforçando esse tipo de coisa. Aqui no Brasil a gente se comporta de uma maneira muito diferente mesmo. Tanto de consumo, né? A gente consome coisas diferentes, a gente consome mídias diferentes, e a nossa relação com marcas também é diferente. Então por isso que a gente tentou filtrar o máximo possível para ver o que funciona e tentar ir para a parte mais prática possível, tá? E para finalizar a introdução aqui, o mercado. Aqui no Brasil o mercado também é muito diferente do mercado americano. Não sei se vocês costumam acompanhar, mas lá as taxas de imposto são menores, o que influencia nas categorias, a noção do que é premium e do que não é bem diferente daqui e lá. Por exemplo, aqui o Starbucks é uma marca premium, ela chega aqui como, nossa, o café é super premium, não sei o que, e lá é uma marca um tanto quanto mais comum. Então a diferença de mercado também influencia como a gente gerencia marcas aqui e lá também, tá bom? Então, e também sem falar o abismo social que aqui acontece, que é mais, digamos, profundo e longo, né, do que lá. Claro que lá também tem, não posso ser negligente aqui nem hipócrita, mas aqui é diferente, o rombo é muito mais longo, então isso afeta também a nossa relação com as marcas, beleza? Então vamos lá, seguindo aqui, separando para os três pilares, começando pelo pilar número 1, galera, que é o pilar da categoria. O que seria essa categoria? Lá no Instagram eu até fiz essa alusão com imagens de categoria de luta, né? Porque aquilo talvez seja a melhor imagem que represente isso. A gente consegue ver muito bem quando um lutador é de uma categoria X e de Y pelo tamanho dele. Você já consegue criar aquele contraste de diferença. Então, até aqui, quando eu sempre vou explicar sobre categoria, eu uso um exemplo prático. Eu falo para você pensar na sua rotina. E pensar na sua rotina de consumo, né? Assim, durante o seu dia, tudo que você está seguindo, tudo que você está fazendo, o que você está consumindo e para que direção você está indo. Vamos até pegar um exemplo aqui. Você está com sede. A sua mente,
no quesito consumo, ela já filtrou. Se você pensou em bebida, ela logicamente filtrou várias, jogou para o não, várias outras coisas que você também quer consumir, que também são relevantes para você. Comida, vestuário, transporte, educação, ela filtrou tudo e colocou em bebida, certo? Logo, e depois de você focar em bebida, você vai decidir o que você vai querer beber. Então esse é o fato que a gente chama de categoria. A partir dali você vai querer decidir o que você vai consumir. Se é uma água, se é um refrigerante, se é uma cerveja, que no caso que eu exemplifiquei aqui para aula com vocês, tá? Até seguir essa estruturinha aqui. Pensa na sua rotina, tá, o que você quer comer? Ou o que você quer consumir no caso? Bebida? Tá com sede? Beleza. O que? Cerveja. Depois, qual cerveja? Então assim, o processo de você decidir o que você quer consumir, ele passa por esse funil para tudo, galera. Esse processo aqui, ele acontece também para mil e outras coisas, para vestuário, para transporte, como eu já falei aqui, tá bom? Então é mais ou menos esse processo aqui. Por que a gente fala isso, né? O próprio David Acker fala isso. Porque existe um erro no mercado hoje em dia de você achar que todas as marcas competem com todo mundo. E não é bem assim. Até ainda mais dentro desses nichos e categorias diferentes. Por exemplo, até separando aqui, né? Eu coloquei aqui, citando esse nicho da cerveja. As pessoas acostumam muito a acreditar que, por exemplo, a Brahma, ela compete com a Heineken. E, na verdade, não é. Porque elas estão na mesma categoria, né, de cerveja, porém elas estão em enquadramentos diferentes, certo? São duas ramificações. A Heineken, ela vai para um nicho mais premium, uma categoria mais premium, e a Brahma vai para o Pilsen ali. Então só isso já cria duas subcategorias diferentes. Então elas não competem diretamente entre si. É claro que no consumo ali, né, às vezes um grupo consome das duas e flutua ali, mas a fatia do mercado, né, o consumidor que compra direto realmente ali, ele tem a tendência de ficar sempre nessa categoria, tá? Então só para vocês entenderem um pouquinho melhor, um exemplo mais prático aqui. Continuando aqui, principais erros de categoria. Entrar na categoria errada. É muito comum você ver, assim, principalmente até puxando um pouquinho aqui para o pequeno negócio, quando você querer começar, você pensa só de uma forma ampla e você não pensa de fato em que categoria você vai entrar. Aqui na casa a gente já tem vários exemplos, por exemplo, área do esporte, a pessoa tem uma dificuldade em saber, o que você vai focar? Você vai focar em parte de academia, você vai focar em categorias de ar livre, você vai focar em categorias de personal, esse tipo de coisa que você vai fazer, certo? Então, entrar na categoria errada é uma coisa bem complicada, porque afeta a sua percepção. Às vezes essa categoria já está lotada demais para você, o que vai afetar depois também diferencial, esse tipo de coisa, certo? Não é legal você entrar na categoria errada, dá muito trabalho, você vai gastar muito dinheiro, muito esforço tentando aplicar a sua mensagem. Então o ideal é sempre você tentar entrar numa categoria que já tem espaço mais para você, que tem um pouquinho de oceano azul ali, que realmente tem um pouquinho de espaço para você poder fazer isso sem gastar tanto, sem ser aquele esforço tão maçante, tá? Vamos lá. Outro erro também comum, querer estar em duas categorias ao mesmo tempo. Trazendo outro exemplo aqui da casa para vocês, a gente já teve um cliente aqui que até no slogan dele a gente identificou que tinha alguma coisa errada. A gente falou assim, era alguma coisa lá, né? Obviamente vou ocultar aqui, mas era o nome do lugar, bar e restaurante. Aí a gente falou assim, olha, tem alguma coisa errada aqui. Não dá para você estar nas duas categorias ao mesmo tempo, porque se você for pro lado bar, as pessoas já vão ter um tipo de percepção no sentido de um lugar mais descontraído, que a gente vai para, na verdade, comer porque bebe, né, nesse tipo de coisa. O Brasil tem muito essa conotação de você vai para os lugares, o bar é para isso, você vai beber e por acaso você come, né, no caso. Se for para restaurante, já é ao contrário. Ele exige uma coisa mais sofisticada, no sentido de prato, essa coisa, o que vai acompanhar também. Então, pode dar conflito. Ainda mais quando você está comunicando isso, porque hoje com o digital você consegue sim segmentar, fazer esse tipo de coisa, mas a segmentação ela não é literalmente laser que você controla milimetricamente todas as pessoas que vão ver isso. Então você criar esse ruído para você mesmo pode ser meio complicado. O que acontece muito aqui é as pessoas criarem submarcas. Aí sim, você cria submarcas para aquilo e lida cada uma com uma categoria diferente, né? Tem a marca mãe e cria
as subcategorias. Inclusive a Ambev faz isso. Exemplo de marca grande, a Ambev faz isso. Ela tem a marca grandona dela e ela cria todas as submarcas para poder lidar com isso diferente. Até citando esse exemplo aí que eu dei da Brahma e da Heineken logo acima. Outro erro muito comum, querer brigar com o líder da categoria logo de cara. Isso é um erro muito comum que eu vejo, de novo, principalmente nos pequenos negócios da galera que está começando. A galera já chega querendo apostar muito no seu modelo inovador, achando que aquilo é diferentão demais, e já mira de cara logo o primeiro do topo ali, o líder do ranking da categoria, e que isso acaba sendo um pouco meio que digamos assim, um tiro no pé. Porque, galera, a gente não pode subestimar o líder. Ele está ali por acaso. Nem que seja, digamos, por ser o pioneiro, por ser o primeiro, né? Ele está ali há mais tempo, ele já testou, ele já errou, ele já acertou. Então tem muita coisa ali que ele tem sim vantagem. E não adianta a gente querer ser negligente e achar que a gente vai compensar isso só porque a gente acha que é inovador, que isso está chegando agora, que tem um ar de novidade. Então, vamos ter cuidado, vamos analisar com calma, vamos testar bastante, vamos seguir um pouco mais de calma. É o que eu falo muito aqui para cliente, é importante mais andar sempre do que ficar saltando loucamente, porque entre um salto e outro desse daí, você pode criar um tropeço e cair de cabeça no chão, e é mais difícil para complicar, é mais difícil para levantar e seguir em frente depois, beleza? Vamos lá. Focando aqui no competidor correto, porque quando você evita isso, né, de querer brigar com o cara, com o líder, tratar a categoria errada, esse tipo de coisa, você consegue ter uma disputa um pouco mais justa, porque a coisa fica mais clara ali, sabe? Vocês estão os dois na mesma categoria, aquilo fica mais claro, cada um fica mais, digamos, ciente de quanto tem de metade, quanto tem do porcentagem do share ali, né, da fatia do mercado. Então fica até mais fácil você ter, uma outra vantagem que você tem também de estar na categoria correta ali que é pra você, que você analisou e que está justo. A disputa fica justa, tá? Agora vamos lá. Continuando aqui, como escolher a categoria? Indo para a parte mais prática ainda. Seguinte, quando você monta ali o seu canvas de proposta de valor, modelo de negócio, você tem muito claro o que você quer fazer, certo? A proposta base ali, o MVP do mínimo que você quer gerar de valor. A gente costuma falar aqui que a melhor categoria é aquela que a sua proposta de valor se encaixa de uma maneira mais eficiente, certo? Até trazendo mais um exemplo prático aqui. Até trazendo mais um exemplo prático aqui para vocês, mais um cliente da casa da área da saúde, né? Da área da pediatria, que atende as crianças e tudo mais. O modelo mais óbvio seria ela estar na categoria de que atende as pessoas e tudo mais, uma de cada vez. Só que a proposta de valor dela era realmente ter esse lance mais empático, ajudar de verdade na vida das pessoas, na rotina. Então ela enxergou que a melhor categoria para ela seria uma categoria de ensino, de produzir curso, de vender esse tipo de informação. Então a gente fez essa análise, a sua proposta de valor ela se encaixa mais numa categoria de ensino, de educação e não tanto de atendimento. Então a gente fez essa adaptação, esse ajuste. Então é bem simples, tenta ver aonde, em qual categoria a sua marca, a sua proposta de valor se encaixa com mais facilidade. É claro que assim, gente, a vida não é fácil, não precisa mirar só o que é mais fácil para você, mas para o início isso é essencial, porque vão ter outras dificuldades, vão ter outros tropeços, isso é normal. Foca no que é mais fácil para você poder começar, e com o tempo, com insights, esse tipo de coisa, você vai ajustando e vai melhorando. É até normal você pivotar, então não se preocupe com isso logo no começo, tá? Foca realmente em começar a produzir e começar a ter feedbacks reais, tá? Outra dica muito, muito interessante também, até linkando com esse cara aqui desse erro de brigar com o líder. Tente olhar se aquela categoria já tem muita competição. Se for algo realmente já está muito saturado, se está muito, digamos assim, muito cheio, a galera está sempre muito falando a mesma coisa, às vezes é meio complicado você entrar logo de cara sem ter tanto teste ainda. É claro que aqui no Brainstorm a gente sempre fala, né, para focar no seu diferencial e tudo mais, mas tenta dar uma olhadinha. Às vezes o esforço pode ser muito grande, principalmente se você for do pequeno negócio e tem pouca verba, pouca experiência, pode ser meio complicado você encarar todos esses testes assim meio escuro logo de uma vez, tá? Então tenta procurar sempre uma categoria que você pelo menos consiga entrar e ter experiências mais reais, ter algum tipo de faturamento para depois, de novo, igual eu falei aqui em cima, ir pivotando, criando as subcategorias e, enfim, se desenvolvendo por aí, tá? Seguindo, vamos lá. Como eu sei se eu estou na categoria certa? Essa também é um exercício prático muito interessante.
Cara, seguinte, você sabe que está na categoria certa quando você claramente é reconhecido sobre aquilo. Por exemplo, de novo, você tem de novo um restaurante. Você é reconhecido por alguma coisa. Por exemplo, o Outback ele é conhecido pela cebola, ele é conhecido pelo chá, ele é conhecido pela costela. Então você está na categoria certa. Steakhouse é a categoria dele e está correto. Então tenta ter esse filtro para você também. Existe clareza na hora que as pessoas te reconhecem? Você é confundido com uma outra marca, com outro negócio? Se a resposta for não, você está na categoria certa. Logo, seguindo até aqui, é fácil identificar você? É fácil você identificar você ali na briga? Certo? Você tem os top 10 da marca, é fácil visualizar que você está ali no meio? Então, se a resposta for sim, você está na categoria certa. Você está se desenvolvendo, realmente é só uma questão de você continuar na disputa com calma, você ir ajustando pouco a pouco, passo a passo, que você está na categoria certa, sim, beleza? Continuando, outra pergunta muito comum que a gente acontece, que acaba acontecendo aqui quando o assunto é categoria. Eu devo mudar de categoria? Vamos lá, perguntas base para você conseguir ter uma resposta mais precisa. A competição está justa? Né? Igual a gente sempre falou tudo aqui agora. A disputa com o líder, a identificação da competição, tudo isso para você está sendo justo? Você acha que você está evoluindo? Você acha que você está, digamos, chegando mais perto dos seus concorrentes? Porque às vezes é comum, né? No caso, por exemplo, de algumas categorias, o top 3 está muito longe das outras pessoas. Tem umas marcas que é realmente, algumas categorias que é realmente complicado de disputar. Então, às vezes a competição não está muito justa. Se você está muito longe dessas outras marcas e essa disputa está doendo muito e você está machucando muito no sentido de é muito custoso em questão de capital mesmo, é muito custoso em relação à operação, a pessoal, enfim, se está muito longe, às vezes essa competição não está tão justa. Então, se a resposta for não, no caso é legal você cogitar uma pivotagem, esse tipo de coisa, tá? Outro ponto importante, outro filtro interessante, existem resultados? Você está tendo resultado concreto? Você consegue ter realmente um desenho de uma pipeline no sentido de eu faturo tanto por mês, eu cresci tanto ou não cresci tanto em relação ao mês passado? Você tem esse tipo de dado para se basear? Os resultados são claros? Porque se está tudo muito solto, é um sinal já realmente claro de que talvez você deva mudar, de que não está muito claro, de que você está rodando meio em círculos. Isso é bem comum também, de novo, no pequeno negócio, ainda mais no começo, quando você não tem tantas informações, está validando o seu produto, seu serviço e tudo mais. Então é bem comum isso. Tenta realmente se apegar a métricas pé no chão, métricas sólidas, né? Número de vendas, número de cadastros, aquisição de lead, abertura, esse tipo de coisa. Tenta ter esse tipo de análise para você realmente verificar se você está na categoria certa. E, por final, se existe perspectiva, né, pessoal? A gente não pode se confundir nem com o falso positivo e nem com o falso negativo. Os números eles têm que apresentar um horizonte para você, sabe? Você tem que conseguir enxergar um futuro com esses resultados aqui, se aquilo vai te levar para algum lugar, certo? Se o resultado positivo realmente tem uma tendência, uma probabilidade de continuar acontecendo, né, para você, enfim, seguir. E se for o não, se existe um feedback de ajuste. Pô, existe uma perspectiva onde eu arrumando, eu fazendo esse ajuste, eu consiga melhorar, eu consiga me ajustar, eu consiga mudar esse jogo? Se a resposta for sim, beleza, você sim tem uma perspectiva. Agora, se a resposta for não, aí talvez você deva sim cogitar mudar de categoria, beleza? Pessoal, beleza? O primeiro pilar foi esse. Essa aula vai ficar gravada, então fiquem à vontade para sempre dar feedback aqui nos comentários, tá bom? Essa é a primeira aula que a gente está fazendo, então com certeza a gente tem muita coisa para melhorar ainda. Eu também tenho pouca experiência em dar aulas de fato, eu estou acostumado a explicar muito isso aqui, mas no tete a tete com o cliente e tal. Então, se tiver faltando dinamismo, se tiver faltando exemplos, informações, por favor, deixa aqui nos comentários, tá bom? Então, vamos lá, seguir para o pilar 2. Pilar 2, diferencial, galera. Isso é um fator muito importante, justamente para alinhar com o que a gente falou no pilar 1, que hoje, basicamente, é complicado você entrar numa categoria, num nicho que não tenha tanta competição. Por isso que o diferencial é muito importante, tá bom? Eu sei que é algo um tanto quanto difícil de entender o que é um diferencial. Muitos prospectos e clientes também já têm uma dificuldade em entender isso. Então, por isso eu classifico o diferencial como tudo que cria contraste entre marca X e marca Y. É claro que isso pode ser vários fatores, né?
no sentido de, às vezes é o próprio design, às vezes é o próprio produto mesmo, ele tem aquela separação, mas sempre existe um fator que ele cria, ele dá esse contraste, certo? Ele cria esse contraste. Então, às vezes, como é muito difícil você tentar justificar o que é um diferencial, eu gosto muito de começar falando sobre o que não é um diferencial. Começar pelo lado contrário, pelo não, e você vai filtrando até chegar a descobrir se aquilo é um diferencial interessante para sua marca ou não. A princípio, galera, onde as pessoas confundem muito. O que não é diferencial? Qualidade. Qualidade não é mais diferencial, galera. Hoje em dia, qualquer produto de qualidade vai médio, um pouco para cima, já é um tanto quanto fácil de você copiar. A pessoa vai lá, simplesmente se ela tiver uma experiência legal no seu estabelecimento, tiver um olhar um pouco mais clínico, ela consegue copiar basicamente tudo. Inclusive, a gente tem uma história aqui na casa bem interessante que foi muito boa, trouxe muita luz no quesito do diferencial para mim, porque foi eu que participei dessa reunião. Era uma reunião com uma hamburgueria e durante o processo a pessoa estava toda ali fazendo a introdução pra gente. Putz, hamburgueria, isso, ela é assim, ele é assado. Quando eu visualizei, eu pensei assim, pensei assado. E ali eu fiz essa pergunta, pô, bacana, puta lugar, né, sensacional, mas qual que é o seu diferencial? E ele me respondeu, aqui essa combinação dos hambúrgueres, dos ingredientes com as cervejas artesanais. Ele até apontou a cervejaria que patrocinava ele ali na época, né, a geladeira adesivada e tudo. E eu olhei aquilo e falei, já me deu aquela coceirinha na cabeça assim, e eu falei, putz, talvez não seja o suficiente. Aí isso que eu perguntei, falei, olha, não me entenda mal, mas assim, você já me falou tudo aqui, você tem inclusive ele abriu os custos, né, de quanto custou, tudo tal, quanto o business plan dele, de quanto que era o tempo que ele mirava o ROI. E ali eu falei assim, olha, numa escala de 0 a 10, se eu chegar aqui com a mesma quantidade de dinheiro, ou até mais um pouco, vim aqui uma semana, comer tudo que você tem, certo? No sentido de testar todas as combinações, numa escala de 0 a 10, o quão difícil é eu copiar isso? Ali eu já percebi que o cara até ficou um pouco meio incomodado, assim, se sentiu meio atacado, mas eu quis fazer essa dinâmica para ele entender que qualidade não é mais um diferencial. Qualidade pode até ser no começo, as pessoas ficam encantadas, as pessoas ficam, digamos assim, animadas com aquilo, mas é fácil de copiar, é fácil para você não ser mais o dono daquela propriedade, né? Você vê que hoje em dia as propriedades onde a qualidade é o grande pilar, são coisas mais antigas, são coisas que até a própria marca conseguiu se apropriar, né? Até deu exemplos aqui no Pilar 1, né? O Outback com a costela, com a cebola, é muito fácil copiar, mas como eles foram os primeiros a fazer e fizeram isso numa época que não tinha tanto assim, rede social, que as pessoas não faziam tanto, eles se apropriaram disso, então eles têm essa vantagem. Hoje a competição já não é tão assim, copiar é muito mais fácil, viralizar é muito mais fácil, então qualidade é cada vez menos um fator de diferencial, beleza? Seguindo aqui, principais erros, né? Até linkando com a qualidade. Um dos principais erros é as pessoas não fazerem pesquisa. As pessoas justamente têm essa ideia, criam negócios, criam produtos, criam serviços, tem uma fé muito grande de que aquilo é um diferencial e quando chegam no mercado elas descobrem que tem pelo menos 3, 4, 5 opções iguaizinhas, né? Ou se não bem parecidas. E isso acontece porque elas simplesmente não fazem pesquisa. Elas ficam ali empolgadas demais com a ideia e acabam não olhando antes para ter aquele olhar um pouco mais clínico e realmente para ver se aquilo é um diferencial ou não. Segundo erro muito comum, teste. Mesmo fazendo pesquisa, você encontrando que tem pouco ou não tem nada, você nunca vai saber de fato se você não testar aquilo no mercado, no campo de batalha mesmo. Porque você pode fazer persona, criar um monte de coisa, só que se as pessoas não sentirem que isso é um diferencial mesmo, realmente é um pouco complicado, né? Às vezes aquilo pode parecer mais legal na sua cabeça e no papel do que as pessoas de fato vão perceber isso, tá? Então realmente ficar bem atento com o teste. Tenta pegar ali um número de público interessante para você fazer uma validação estatística ali, pelo menos 100 pessoas, para você realmente ter alguns feedbacks e medir a percepção delas, para ver se aquilo é um diferencial ou não, se realmente tem aquele brilho, né,
de putz, é diferente, legal, gostei, para você realmente ter essa informação da maneira mais correta e precisa possível, beleza? E por último, outro erro muito comum é não querer mudar e não querer evoluir esse diferencial. Partindo do ponto que você acertou nesses outros 2 pontos aqui, de fazer pesquisa e de testar, o que acaba acontecendo muito é as pessoas não quererem evoluir esse diferencial. E isso é um problema meio sério, porque eu entendo que é muito difícil você fazer pesquisa, é muito difícil você testar, então às vezes as pessoas acabam sentando realmente nesse diferencial. Falam, puta, não, esse aqui é o meu diferencial, eu faço assim, faço assado, mas a gente não pode esquecer que as outras pessoas também estão fazendo isso e também estão procurando formas de evoluir, de melhorar certas coisas, e aquilo pode subir, certo, por cima, e o seu diferencial fica um pouco mais abaixo do dele, e isso influenciar a percepção ali no mercado. Então não querer mudar e não querer evoluir, sentar o tempo todo em cima de um diferencial pode ser realmente um problema. Eu sei que o ideal aqui é a noção da aula, aqui, o foco da aula é tentar mirar em pequenos negócios, mas um bom exemplo disso, galera, é a própria Apple, o próprio iPhone. Eu sou muito fã do Steve Jobs aqui, tenho vários livros, e na biografia dele ele fala muito sobre isso, que ele teve que matar o iPad Touch justamente perto do pico, porque ele já enxergou a curva do iPhone. Ele falava que se os dois brigassem um com o outro seria um problema. Então ele já matou o iPod Touch para mirar já jogar o iPhone logo em seguida, porque ele já enxergou que se ele sentasse ali, se ele segurasse, ele poderia perder um timing de evolução, de abrir um novo mercado, de abrir uma nova categoria. Então, só para vocês verem que isso acontece com todo mundo, no pequeno, no médio e também nos gigantes negócios, tá? Eu separei um exemplo bom aqui, 2 na verdade, de empresas, né, de marcas que fazem bons trabalhos no quesito diferencial e são negócios pequenos, né? Um foi esse Porks, né, aqui de São Paulo, que é bem interessante. Que ele faz? Ele é uma coisa meio fast food, porém é alguma coisa mais gourmet, certo? Então ele entrou nessa categoria, porém ele fez uma ramificação de só trabalhar com carne de porco. Então assim, ele eliminou, digamos, a competição com todas as outras coisas, criou um diferencial para ele de comunicação, de produto, de variação de produto, de portfólio. E só por ter escolhido focar em uma coisa, ele já criou um filtro muito grande para ele se comunicar, para criar uma diferenciação. Na comunicação, se vocês forem ver, é sempre focado nesse tipo de carne, essa coisa mais, né, da suculência que eles falam, esse tipo de coisa. Então é realmente bem interessante analisar o case deles. Você percebe que não tem ruído. Eles não têm ruído de por exemplo, das pessoas terem dúvidas do que querem. Você percebe que as pessoas que engajam não são pessoas que têm dúvidas. As pessoas estão ali porque gostam de carne de porco mesmo. Eles não têm, digamos, perguntas no sentido de tem vegano, tem isso, tem aquilo. Não. O próprio nome, a própria categoria, o próprio propósito da marca já diz isso para as pessoas, e aquilo fica mais fácil justamente pelo posicionamento. Conseguiram entender? É um exemplo bem, bem legal, assim. Esse exemplo também, da Minimal Beer, é um exemplo que eu gosto muito, que é um exemplo que eles conseguem criar esse diferencial basicamente pelo design, porque cerveja, né, esse nicho de cerveja artesanal é algo muito amplo, né? Você muda um ingrediente, você já está em todo um mar diferente. Então, como eles não quiseram abrir mão dessa diversidade toda, do teste, das inovações, eles optaram por criar um diferencial no design. Você vê, hoje em dia é muito comum as latas, os rótulos serem todos muito trabalhados, com umas artes bem fodas. Essa cervejaria, a Minimal Beer, cara, o rótulo, a lata é cinza. Ela é cinza e toda monocromática, com adesivos pretos que mudam só os pictogramas para identificar o tipo da cerveja. Então, pode parecer meio contraditório, mas é o que a gente chama de posicionamento inverso até, né? Ela vai totalmente na mão contrária, digamos assim, com uma força tão grande que o contraste acaba sendo muito, muito forte também. Então, acaba criando justamente esse diferencial que a gente está falando tanto aqui. Então, são 2 exemplos que eu acho que vale a pena você darem uma olhadinha assim. Só digitar um nome aqui em qualquer Instagram, Facebook, esse tipo de coisa que vai aparecer. Beleza? Então, só para fechar aqui o segundo pilar, como saber se o diferencial é bom? Justamente, quando o contraste ele é claro, você consegue realmente falar assim, cara, a minha marca é essa e a do meu concorrente é essa. E as pessoas conseguem perceber isso, por mais que às vezes acaba sendo um pouco parecido, vocês estão disputando um espaço na mesma categoria, mas quando o contraste é claro, o seu diferencial é bom. Segundo ponto, ele te dá alguma vantagem. No caso aqui do Porks e da Minimal Beer,
o fato deles fazerem isso traz vantagens para eles. Trazem vantagens de percepção, trazem vantagens de lembrança, trazem vantagens de experiência. Então, quando esse diferencial é bom, ele te dá uma vantagem justamente nesse ponto, certo? E, para fechar aqui o segundo pilar, quando você tem um diferencial muito claro, ele te traz uma vantagem, o esforço em relação a marketing ele também fica um pouco menor. Não entenda isso como no sentido de que é mais fácil, mas você tem que fazer menos esforço para ser lembrado, para criar um contraste. Quando o diferencial ele é bom logo de cara, logo no quesito de marca, esse esforço sim fica um pouquinho menor e você consegue gastar o seu tempo, o seu recurso com outras coisas. Então por isso que é muito importante ter um diferencial e por isso que ele é um dos 3 pilares. Beleza? Vamos lá, seguindo então para o terceiro e último pilar. É até mais curtinho, já está acabando a aula, vamos lá. Que é o fator de energia. Esse fator de energia também às vezes é um pouco complicado de entender, porque ele é muito mutável aqui assim. Então, só para explicar o que é o fator de energia. O fator de energia é tudo que tira a marca da inércia. A gente sempre fala, né, que é muito difícil às vezes você entrar no mercado e criar aquela noção de movimento, de que você está sempre andando, as pessoas estão sempre falando de você, né, que está sempre com aquele buzz, aquela coisa, né? Então é muito como você começar, ter aquele boom do começo, depois cair e ali ficar. É muito difícil você voltar para aquela média e continuar com regularidade. Então, por isso que o fator de energia ele é muito importante. Ele é justamente aquele fator que ele mantém o buzz, ele mantém aquela marca energizada, aquela coisa está sempre sendo falada, as pessoas estão sempre querendo voltar lá, estão sempre querendo consumir de novo, e tudo isso de uma forma um tanto quanto orgânica ou no minimamente equilibrado ali com o pago. E no caso, o que pode ser fator de energia? Pode ser várias coisas na verdade, pode ser pessoas, né? A gente tem exemplos de marcas aí que às vezes são mais conhecidas pelas pessoas que estão liderando, né, do que no caso a empresa de fato. Você tem, por exemplo, aí de empresa grande, você tem o Tesla, o SpaceX, onde o Elon Musk ele é bem conhecido mais até do que a empresa. As pessoas olham mais para ele do que antes da empresa. Então, isso sim é um exemplo bom de quando o fator de energia é uma pessoa. Ou também um produto. Eu já dei exemplos aqui nos outros 2 pilares, né, de marcas interessantes, do Outback mesmo, ou até a própria Apple, né, que às vezes é conhecida pelos produtos antes da marca, o iPhone, enfim, tem marcas muito interessantes, até marcas de entretenimento, né, enfim, de filmes, personagens e tudo mais, são bons exemplos também de quando o fator de energia é um produto, certo? E por que ele é importante? Por que ele é tão importante assim? Justamente pelo que eu já falei aqui, ele mantém a marca viva, pessoal, ele mantém a marca em movimento, ele foge daquela inércia. E também ele justamente traz aquele ar de personalidade. A gente está num momento muito interessante onde marcas querem ser cada vez mais parecidas com pessoas e pessoas querem se parecer cada vez mais como marca, né? Ter essa marca pessoal. Então, ter um fator de energia, ele mantém esses 2 mundos mais homogêneos, mais conectados. Então, justamente a marca ganha mais força e ganha mais tração. E também tem um segundo fator importante aqui que ele reforça muito o diferencial. Então, quando o fator de energia está sempre ali ativo, ele está sempre lembrando desse diferencial, né? A gente citou exemplos aqui de novo, do Elon Musk, do Steve Jobs, eles eram pessoas que estavam sempre puxando a régua para cima, sempre mantendo as coisas ativadas e as coisas, enfim, andando para frente em movimento. Então por isso que acabavam até tendo esse fator de ajudar o diferencial aqui e também reforçar o posicionamento dele dentro da categoria. De novo, por isso que é um pilar, é um tripé, certo? De novo aqui, porque você tem alguns exemplos, né? O Elon Musk já falei, o iPhone também já falei. Aqui, ó, outro exemplo interessante, ó, de personalidade, do Cristiano Ronaldo. A gente teve umas mudanças aí muito interessantes, onde às vezes o nome dele acabava sendo maior até do que o nome do clube onde ele está jogando, certo? A gente viu o impacto dele quando ele saiu do Real Madrid e foi para a Juventus. Acho que foram 400 milhões de seguidores que o Real Madrid perdeu e que a Juventus ganhou. Então você vê o quanto ele é um fator de energia para todas as marcas na qual ele está envolvido. Tudo que ele está usando, tudo que ele consome, onde ele está, o que ele está fazendo, ganha mais energia, ganha mais notoriedade só pelo fato de que é ele. Então ele sim é um fator de energia, certo? Ele está lá, o fato de estar aparecendo a imagem dele,
aquele post, aquela comunicação, aquela estratégia ganha mais força, foge da inércia simplesmente porque ele está lá e ele é um fator de energia, beleza? E pessoal, antes de encerrar a aula, eu só gostaria de frisar aqui que nenhum deles aqui é mais importante do que o outro, tá? Para uma marca, para o brand funcionar bem, tudo isso aqui tem que estar de uma forma homogênea, tem que estar tudo muito equilibrado ali, certo? Tudo tem que estar muito bem alinhado. Como eu falei nos exemplos aqui, é muito comum um ajudar o outro, um ter um impacto no outro, um influenciar o outro. Então não caiam no erro, tá? Quando vocês forem praticar isso para as marcas de vocês, não caiam no erro de acharem que, eu vou começar por esse, porque esse é mais importante, pelo 1, pelo 2. Igual eu falei aqui no 2, comece por onde for mais fácil para vocês. Você acha que você tem um diferencial? Bom, começa por aqui, dê uma olhadinha, olha como aquilo vai se encaixar numa categoria, depois pensa, putz, ele é suficiente para ser um fator de energia? Ou ao contrário, você é uma pessoa muito carismática, começa pelo fator de energia. Então vai equilibrando. A ideia é justamente que isso seja homogêneo e crie um ambiente de vantagem que proporcione, né, um dia a dia de evolução para vocês. Essa é a ideia do pilar, essa é a ideia aqui de justamente ser algo, né, de um tripé, dá essa ideia de que sem um não funciona. Se você tirar um aqui cai, se você tirar um outro também cai, então já não funciona. E também é legal você estar sempre revendo isso aqui, galera. Isso aqui muda. O mercado hoje em dia ele é bem dinâmico, ele muda o tempo todo e também, sei lá, tá sempre chegando coisa nova. Às vezes você mesmo vai enxergar oportunidades sem ter que ficar pesquisando tanto. Você vai perceber e vai encontrar um ponto de mudança, de ajuste aqui. Então, não se apeguem ao que vocês produzirem, tenham sempre uma mentalidade beta. Isso aqui vai mudar bastante. Todas essas marcas que eu citei aqui, né, de exemplos bons, elas mudaram, elas evoluíram e elas se transformaram, beleza? Mas é isso aí, pessoal. Essa foi a aula de hoje, o primeiro Pocket Class aqui do Brainstorm. A ideia é justamente ser algo mais curto mesmo, passar coisas para vocês que são bem práticas, que tem exemplos aqui fáceis de serem encontrados, exemplos não só do mercado global, de coisas grandes, mas também de... Opa, mudei. Coisa arruma aqui. Mas de coisas também menores, de mercados menores, para vocês verem que é sim capaz de qualquer pessoa de aplicar isso. Basta a gente ter realmente esse filtro de contexto, tá? Trazer os conceitos certos, aplicar esse filtro do Brasil, aplicar o filtro do mercado que você atua, que sim é muito plausível e sim muito possível de você aplicar conceitos de branding para o seu negócio e sim ter aí vantagem, ter um dia a dia de evolução constante no seu negócio, beleza? Então é isso, galera, muito obrigado por ter assistido essa aula até o final. Se você ficou até aqui, eu espero de verdade que esses conceitos te ajudem, espero que você consiga aplicar logo de cara tudo isso, tá bom? Eu sei que essa é a primeira, então logicamente eu tenho muita coisa para melhorar, então por favor eu te peço que se você enxergou algum ponto que faltou, alguma coisa que você acha que possa melhorar, deixa aqui nos comentários. É muito importante pra gente aqui estar sempre evoluindo, porque a gente justamente quer trazer cada vez esses conteúdos de forma mais prática e mais direta possível para vocês, beleza? Muito obrigado, pessoal, até a próxima aula. A ideia é que saiam 2 aulas dessa por mês, uma a cada 15 dias mais ou menos, então continue acompanhando a gente no Instagram, no YouTube, em qualquer plataforma que for mais fácil para você, que você preferir. Sempre sugerindo o tema, a gente está sempre abrindo caixinha, então vai colocando lá as coisas que você sente mais dificuldade para a gente trazer aqui para vocês e ajudar vocês de uma forma mais precisa e mais direta também. Beleza, pessoal? Valeu, muito obrigado e até a próxima aula.